Salve pessoal, aqui é o Ed, feiticeiro de Quimbanda Nagô, e esse é o nosso Império da Macumba. E hoje eu vou contar para vocês como que os nossos queridos ancestrais espíritos evoluídos, Exus e Pombogiras, foram sincretizados, né, com demônios. Vamos lá. Acho que todo mundo aqui conhece Goetia. 72 demônios, né? A chave menor de Salomão, Ars Goetia, todo mundo conhece lá os 72 demônios, né? Bom, tem esse livro e estão 72 demônios ali catalogados, muito bem catalogados, obviamente que foram invocados mais demônios, mas no livro só tem os 72 mais úteis, né? Como diz o próprio Testamento de Salomão. Se bem que aí já é uma outra história e tal, que eu não ponho muita confiança, mas é mais ou menos isso. É onde Salomão foi lá, invocou 72 demônios para ajudar na construção do templo dele. E aí foram inventadas várias outras palhaçadas, né? Porque o pessoal fala que foi tudo feito pelo como é que fala? Pelo Salomão, porém a gente vai pegar lá a Torá e o folclore e as lendas judaicas e ver que a história é muito diferente do que está ali na Goethe, né? Bom, sem mais nem menos, assim, sem delongas, a Goethe, ela é alguma coisa ali, é um livro de magia cerimonial que apareceu por volta do século 13 e 15, né? Obviamente não foi Salomão que fez aquilo, provavelmente foi alguma ordem iniciática, alguma ordem de magia negra que inventou aquele monte de sigilo, né? 74 sigilos ao todo, né? Porque tem demônio que tem 2 sigilos. E jogou ali com a alcunha de criação do antigo rei Salomão, só simplesmente para evitar fogueira ou algum tipo de problema assim, né? Bom, funciona, não vamos ser hipócritas. O sistema funciona, maravilha, né? Mas não tem nada a ver com o que o Salomão praticava, né? Salomão praticava sequestro, não era evocação de nada. Mas enfim, foi feito o livro, tá, todo mundo deve ter em casa, eu mesmo tenho aqui, só não vou pegar. Mas então, tem esse livro, lá você mexe com 72 demônios, lá você sabe que cada um desses demônios tem várias legiões demoníacas, né? Onde essas legiões demoníacas são outros demônios de nível mais baixo e alguns espíritos de seres humanos que fizeram pactos com esses demônios, né? E que morreram, obviamente, a pessoa morreu e virou um espírito daquela legião demoníaca ali, onde ele serve esse demônio até o dia do tal juízo final do cristão, onde vai ter lá o juízo final de todo mundo e cada um vai pro lugar certo depois, né, do apocalipse, né? Porque, tipo, eu não gosto de cristianismo, então você já viu como é que eu falo, né? Mas enfim. Mais ou menos a história resumindo é isso aí. E beleza, o que, que aconteceu? Depois do século XV, outras ordens iniciáticas, outras ordens satânicas, ordens de magia negra pegaram o Ars Goetia, né? A chave menor que Salomão, e sinceramente, muita gente ali cansou de tomar pancada. Muita gente praticava e morria. Era uma época mais livre, onde você tinha mais acesso a animais para sacrifício, você podia fazer um ritual na floresta sem ninguém encher o saco. Então, mas aquele negócio que está escrito ali não funcionava do jeito que devia funcionar. Muito demônio vinha e matava o adepto, né? E várias outras coisas. Então o pessoal pensou assim, gente, eu não vou conseguir tratar com esses demônios. Esses demônios aqui, eles têm até a hierarquia de reis, príncipes, presidentes, cavaleiros, tipo, quem sou eu, humilde ser humano, para tentar mandar nesses demônios, né? Porque a Goetia Salomônica, ela é isso, você manda, humilha o demônio e obriga ele a fazer o que você quer. Por isso que tem aquele monte de proteção, né? Só que essa proteção é bem mal contada ali, né? Tipo, não é uma proteção que dura para sempre, por isso que depois o demônio volta e pega o mago, né? O ritual pode dar certo na hora, mas depois o demônio volta para pegar o cara. E é isso que o pessoal cansou de ver e cansou de sofrer esse tipo de coisa. E falaram, gente, tem que fazer alguma coisa diferente. O que que fizeram? Eles foram atrás dos demônios mais dóceis de cada legião, de cada demônio tem ali uma legião. E aí os especialistas, as pessoas que conseguiram sobreviver aos rituais, foram pegando contato com esses outros demônios inferiores, os servidores, como a gente chama, né? Quais eram os servidores mais dóceis, né? Servidores mais dóceis de Asmodai, de Paimon, de Buni, né? E assim por diante. O pessoal foi pegando foi mapeando esses demônios mais dóceis, mais fáceis de controlar ou de negociar, acredito que era mais isso nesse sentido, e criaram aí o Grimório Verum. Paralelamente, só para dar um plus aqui, também foi criado o Grimório Imperium, no meio desses magistas, dessas ordens,
de magia negra e tal lá e tralalá, existiam realmente magos muito mais poderosos que conseguiram extrair, né, da Goetia coisas superiores, contatos com demônios mais poderosos, né? E aí foi criado entre essa época do século XIII e XV, entre XVII também, o Grimório Imperium, né? Os demônios do Grimório Imperium são muito gigantescos, são muito poderosos, então ninguém nem mexe com eles. É um livro que está até nas sombras. Poucas pessoas falam desse livro, mas eu só estou dando aqui para vocês para jogar no ar aí. Tem PDF na internet, mas não usem não porque tá faltando um monte de coisa. Até se você baixar PDF de Goethe já tá faltando coisa pra caralho. Tá? Mas então, depois esmiuçaram a Goethe e criaram o Grimório Verum. O que aconteceu? Aqui no Brasil, por volta de 1940, 1940, 49, 50, 51 por aí, tava bombando. Não sei como esse livro chegou aqui. Vou meter uma lenda aí no meio, uma história, né? Mas ninguém sabe como esse livro chegou aqui e os feiticeiros aqui do Brasil gostaram e estavam praticando o Grimório Verum, né? Adoidado. E aí dizem que tinha uma parte desse Grimório Verum que estava lá no livro de São Cipriano, que é um dos livros que todo mundo tem de cabeceira. Também tenho aqui, mas eu não vou pegar porque eu não vou levantar daqui. Mas enfim, depois eu faço um vídeo só de livro aqui para vocês entenderem. Disseram que tinha uma parte do Grimório Verum. Eu não tenho essa versão do livro de São Cipriano. Eu nunca vi uma versão do livro de São Cipriano que tem Goethe, que tem essas chaves do Grimório Verum, mas a lenda, a história diz que era isso. Diz que era isso. E aí o pessoal começou a praticar mais assiduamente, porque estava no livro de São Cipriano, que era um livro que na época todo mundo tinha. E um belo dia, esse livro caiu nas graças, né, nas mãos do nosso grande e já falecido Aloysio Fontinelli, né? É, aí a Aloysio Fontinelli foi lá, estudou o livro e aí eu acredito, aí sou eu falando, tá? Não sabemos nada da Aloysio Fontinelli. Não sabemos se ele era quimbandeiro, umbandista, candomblessista, se ele tinha terreiro, se ele era macumbeiro da macumba tradicional carioca. Não sabemos nada dele. Pelo menos eu pesquisei aí, pesquiso há anos, nunca achei nada, ninguém que conhecia ele nem nada. Mas aí, o grande Aloysio Fontinelli, ele foi lá e eu acho que ele simplesmente usou o cérebro. Bom, ele pegou esse livro de magia negra e começou vendo. Bom, os Exus. Exu tranca-rua. Ele tem a falange dele. Exu Marabô. Ele tem a falange dele. E os demônios aqui também tem. Então o que, que ele fez? Ele, na cabeça dele, ele foi ali vendo que demônio tinha mais a ver com cada Exu e foi sincretizando esses Exus, que nem, por exemplo, Exu Caveiras com o demônio Sergulaf, Exu Marabô com o Put Satanak, e assim por diante. E foi graças ao Li aí, logo depois disso, ele criou o livro dele, Exu, né? Isso eu faço questão de mostrar. Depois eu faço um vídeo melhor só de livro, gente, na luz, né? Que aqui o cenário é esse mesmo. Foi graças a esse livro, né? E graças a esse rapaz aqui, que é o Aloysio Fontinelli, né? Que nós temos demônios sincretizados na Quimbanda, né? Ele que sincretizou os demônios com os Exus. Ele morreu em 1952, tá? Mas o primeiro livro que ele lançou, que é esse aqui, né? O primeiro lançamento desse livro, ele foi em 51. E aí, gente, os terreiros aí pegaram fogo, porque todo mundo que mexia com esse Pombogira viu esse livro ficou doido e começou a praticar dessa forma. Por isso que muitas vezes vocês veem aí livros, até esse livro aqui mesmo, fala que Exu só faz o mal, que Exu tem unha pontuda, que tem chifre, que tem rabo, que só faz merda na vida dos outros, que trata com energias baixas e é a própria energia baixa e assim por diante. Foi graças a esse livro e a esse senhor, Luiz Fontinelli, que nós temos demônios na Quimbanda. Ele que sincretizou tudo e depois a pessoa só foi seguindo a receita de bolo, né? Em cima disso foram criadas outras quimbandas que mexem com demônios, como a Quimbanda Maleia, a Quimbanda Vermelha, né? Lá do sul. E a coisa foi proliferando. Tanto é que isso para mim não é negativo nem positivo, é uma coisa que aconteceu, é uma evolução natural do culto. Aí vocês se perguntam, foi graças a esse livro e essas sincretizações que no passado nós tínhamos, né, os Exus Pombogiras, as imagens, né, eles todos vermelhos, com pele pegando fogo como se estivesse no inferno, né, com chifre, rabo, a porra toda, né, toda essa, essa, essa roupagem infernal. Porque era assim, né, graças ao livro, era assim que os médiuns viam esses espíritos.
Era assim que eles viam os Exus e Pombogiras. E aí, por isso que a gente tinha um monte de imagem vermelha, roxa, né? De uns diabão, né? E todo mundo tinha medo dessas imagens. Eu mesmo, eu lembro que quando eu era criança, tem uma loja aqui, uma das maiores lojas aqui da Zona Sul, né, que é o Palácio dos Orixás, eles tinham uma pombogeira gigantesca vermelha. E quando eu era criança, eu olhava aquilo e falava, caralho, que foda! E hoje a imagem tá pintada naturalmente, mas eu lembro que ela era vermelha e ficava ali, assustando a galera ali nos bairros, no bairro de Santa Amaro. Era demais. Mas enfim, gente, eu só queria contar essa história curta aqui pra vocês. Foi graças ao Aloysio Fontinelli e o livro Exu, lançado em 51, em 1951, que vocês veem obras, né, retratando Exu como demônio, como diabo, fazendo sua maldade, e de certa forma também não está errado, e porque também foi daí que saíram essas imagens demoníacas que a gente infelizmente não vê mais, né, de Exu e Pombogira. Mas é isso, galera, tamo junto e salve Macumba.